Dando continuidade ao tema TDAH, vamos só recapitular um pouquinho. Vimos que o córtex pré-frontal, dorsolateral, domina sobre a atenção sustentada e a função executiva, de tal forma que o indivíduo com TDAH ele tem alteração, uma dificuldade de sustentar essa atenção e tem uma disfunção executiva. O córtex cingulado anterior é responsável pela atenção seletiva. Então é aquele indivíduo que pega a atenção nas questões periféricas por não embaçar os estímulos periféricos. O córtex órbitofrontal controla a volição, que é a vontade, o impulso, as emoções, o cognitivo. Então é aquele indivíduo que pensa demais, sente demais, pode ser um pouco mais explosivo, impulsivo, compras desnecessárias, às vezes não enxergar aspectos negativos em um projeto quando ele está empolgado. E o córtex motor, responsável pelo controle da motricidade. Então é aquele indivíduo que é inquieto, gesticula muito, treme as pernas, tem que pegar em algum objeto, fica angustiado de ficar parado muito tempo. Pessoal, a gente viu essas 4 áreas, melhor dizendo, que essas 4 áreas podem estar acometidas isolada ou em conjunto. Acometidas pelo quê? Pela baixa de 2 neurotransmissores. Mas aqui eu quero falar para vocês o que são, então, esses neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias que os neurônios eles secretam para que eles se comuniquem de forma ao estímulo passar. Como assim, Felipe? Enquanto eu estou falando com vocês, eu como indivíduo, vocês como ouvintes, pegam e captam a minha mensagem, as palavras que eu falo, somam elas numa frase e dão sentido a essa frase, interpretam essa frase. Da mesma forma, um neurônio se comunica com outro através da secreção de neurotransmissores, sendo que cada neurotransmissor é responsável, então, por algum sinal, alguma mensagem. E quando falamos do TDAH, estamos falando de 2 neurotransmissores especificamente, a dopamina e a noradrenalina. Se me permitem, eu vou sentar só para ficar do mesmo nível. A dopamina, ela passa uma mensagem de, vamos lá? Prazer e persistência. Enquanto que a noradrenalina passa uma mensagem de novidade e aventura. Vamos botar assim. Digamos que essa é a mensagem final desses neurotransmissores. A dopamina passa a ideia de prazer. Prazer aqui não é o prazer sexual, é o prazer da recompensa, de você persistir, de você ver sentido em se manter resiliente em um objetivo. Por isso que ela culmina nessa persistência. E a noradrenalina é aquela novidade, aquele friozinho na barriga. Mas vocês percebem que tanto a dopamina quanto a noradrenalina possuem uma similaridade que eu fiz questão de destacar, o sufixo ina. Por que esse sufixo ina? Pessoal, esse sufixo ina é porque tanto a dopamina quanto a noradrenalina fazem parte de uma família chamada de catecolaminas. As catecolaminas, elas, por sua vez, pessoal, fazem parte do sistema nervoso simpático. Catecolaminas, dopamina, noradrenalina e outras substâncias fazem parte do sistema nervoso simpático. A nível didático e informativo, também eu quero passar para vocês, o sistema nervoso ele é dividido em simpático e parasimpático, sendo que o simpático ele é responsável pelos estímulos, ele é estimulante. Enquanto que o parasimpático, por sua vez, é relaxante. Relax. Pensem aí comigo. A gente está andando na rua, vem uma pessoa mal encarada, com uma arma na mão. De noite, a gente está andando numa rua que é um beco. É para a gente ter ativação do sistema nervoso simpático, que é estimulante, ou do parasimpático, que é relaxante, para a gente ficar bem tranquilo.
É óbvio que a gente tem que ter liberação do sistema nervoso simpático, porque o estímulo é correr, enfrentar, fazer alguma coisa, tomar alguma decisão. Sistema nervoso simpático, portanto, é o sistema nervoso estimulante. Então, pessoal, dopamina, noradrenalina são catecolaminas do sistema nervoso simpático, são estimulantes. Quanta informação, não é? Acontece que agora tudo vai fazer sentido, porque as 4 áreas mapeadas do córtex pré-frontal, bem como os aspectos que elas dominam, elas são acometidas por esses 2 neurotransmissores. Como os estudos chegaram à conclusão de que o indivíduo com TDAH, ele produz cronicamente pouco esses 2 neurotransmissores nessas 4 áreas em conjunto ou isoladamente. Se ele produz, pessoal, pouca dopamina e noradrenalina, que são catecolaminas do sistema nervoso simpático, porque são estimulantes, adivinha o que acontece com esse indivíduo como sintoma? Ele apresenta uma busca por simpato miméticos. Percebam comigo aqui essa palavra, simpato, porque faz parte do sistema nervoso simpático ou porque é estimulante, e mimético, que vem de mímica, que vem de imitar. O indivíduo com TDAH que produz pouca dopamina e noradrenalina, que são catecolaminas do sistema nervoso simpático e são estimulantes, ele, por produzir pouco essas substâncias estimulantes, ele busca substâncias e situações estimulantes que imitem a dopamina e a noradrenalina. Ele busca simpato miméticos. E é exatamente essa a gênese do transtorno dos comportamentos muitas vezes disfuncionais desse indivíduo. Por quê? Porque ele tem maior propensão a ficar adicto, dependente, fazer uso abusivo de tudo que se assemelha à dopamina e noradrenalina, como, por exemplo, pegar o hidrocor da mesma cor, cafeína. São indivíduos mais propensos ao vício na cafeína. Taurina, que é o energético. Vamos falar dos ilícitos. Cocaína, anfetamina, adrenalina. Adrenalina essa que parece muito com a noradrenalina, então são indivíduos propensos a riscos. São indivíduos que muitas vezes deixam coisas para a última hora, quando as faz de forma adrenalizada, ele consegue render muito bem. E aí às vezes ele fica se questionando, poxa, por que eu deixo tudo para a última hora? Por que eu vivo nessa agonia? Porque ele, de forma inconsciente, busca esse simpato mimético, que é a adrenalina, para ele se concentrar por ela imitar a noradrenalina no córtex pré-frontal, estabilizando a atenção dele. Às vezes é aquele indivíduo que se enche de café para render no trabalho, porque o café simpato mimetiza a noradrenalina e dopamina, o energético da mesma forma, maior propensão ao vício em cocaína e anfetamina. Muitos indivíduos com TDAH são artistas, indivíduos noturnos que se envolvem com essas substâncias estimulantes. Outro exemplo, o MDMA, que é o êxtase, também uma droga estimulante. Entretanto, não se restringe a substâncias. Por quê? Comportamentos também retroalimentam esse indivíduo, fazendo uma liberação exógena, ou seja, de fora, de dopamina e noradrenalina. Como dopamina é prazer, a gente acabou de ver, então tudo que dá prazer imediato para esse indivíduo aumenta o nível de dopamina para ele. Como ele tem pouca, então ele usa e abusa desses prazeres imediatos. Por exemplo, iFood, são comidas hiperestimulantes,
no que tange ao paladar. Pornografia. Por quê? Porque a pornografia, pessoal, libera muito mais dopamina do que o sexo normal. Telas e jogos. Todo tipo de comportamento que traz prazer imediato e que libera, portanto, dopamina de forma abrupta, intensa no córtex pré-frontal desse indivíduo. Agora prestem atenção aqui comigo em uma coisa. O corpo humano, ele sempre tende ao equilíbrio. Equilíbrio esse que, por exemplo, explica o porquê de um indivíduo se embriagar e no outro dia acordar sem estar bêbado, ou dele se drogar e no outro dia estar limpo, porque o organismo excreta para retornar ao normal, à homeostase. Então vamos aqui comigo. Um indivíduo que tem contato com essas características, com essas situações, com esses eventos que liberam doses exorbitantes de dopamina, vamos lá. Ele tem a constante como todo indivíduo aqui, ó, dopamina e receptor de dopamina. Pessoal, entenda o seguinte, o corpo quer equilíbrio. Então, se um indivíduo tem contato com uma hiperliberação de dopamina, o corpo entende, epa, peraí, tem muita dopamina na jogada. Vamos diminuir nossos receptores para que esse excesso de dopamina não inunde esse indivíduo, porque tem demais. Então, diante de muita dopamina, os nossos receptores dopaminérgicos tendem a diminuição, melhor dizendo. Qual é o resumo da ópera? Quanto mais dopamina imediata eu tiver, mais eu jogo meus receptores dessa dopamina lá para baixo. Em outras palavras, eu posso ter a dopamina que for. Se eu não tiver receptor para recebê-la, eu não tenho prazer. E o que é que em que isso culmina? Em indivíduos hiperestimulados cronicamente que perdem a capacidade de sentir prazer nas coisas do dia a dia. Vou dar um exemplo. iFood. Se um indivíduo ele come iFood de manhã, de tarde, de noite, por um mês, depois de um mês ele abre a geladeira e diz: poxa, não tem nada para comer. De fato, não tem nada para comer? Ou o que está acontecendo é que o que tem para comer não apetece ele mais, porque não é estimulante o suficiente, porque ele está resistente aos prazeres triviais da vida, de um arroz e feijão e um bife, por exemplo. O indivíduo que faz uso crônico e intenso da pornografia, sabe em que culmina? Em jovens que me procuram no consultório, 23, 24 anos, precisando fazer uso de Viagra para ter ereção, porque não conseguem se estimular no sexo normal pelo excesso de dopamina que a pornografia faz no cérebro. A pornografia libera tanta dopamina e que ele joga tão para baixo os seus receptores que quando ele vai para o sexo normal, tem uma liberação bem menor de dopamina quando comparado com a pornografia. Como ele já tem poucos receptores, não há estímulo. Pessoal, vocês já se perguntaram por que muitas vezes milionários deprimem? Muita dopamina. Tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer, dessensibiliza os receptores dopaminérgicos. Chega a um ponto que receber uma Ferrari, tanto faz, tanto fez. Um helicóptero. O que é um helicóptero? Não há estímulo suficiente para que esse indivíduo consiga sentir prazer. Por isso, muitas vezes, a gente percebe por que essa geração de hoje, desses meninos e meninas, está cada vez mais doente, cada vez mais ansiosa, depressiva, excesso de estímulo. Telas inundando o córtex pré-frontal dessa criança. Pornografia, jogos mil,
comidas das mais diversas em estímulo gustativo. Essas crianças são tão hiperestimuladas, acorda e olha o celular, Instagram, barra infinita, estímulo, estímulo, estímulo. Chega um ponto que a vida real não estimula mais o suficiente. Ele vive tão amplificando o prazer que agora a realidade ela é ordinária. E ele perde a capacidade de ver a beleza no ordinário. Sempre viver do extraordinário é impossível. Ele desenvolve o que a gente chama de anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. E aí alguns estudos em saúde mental já chegaram à conclusão que muitos casos de anedonia severa, o tratamento é jejum dopaminérgico, jejum de estímulos excessivos. Pega esse indivíduo, coloca ele em um lugar no campo onde não tem Wi-Fi, onde não tem tela, onde não tem iFood. Bota esse indivíduo para se alimentar de comidas naturais que não sejam hiperestimulantes, como frutas, verduras, uma carne normal. Faz esse indivíduo conviver com a vida normal, que é bem menos hiperestimulante do que essa vida artificial. 1 mês, 2 meses, quando esse indivíduo retorna, ele ressensibilizou os seus receptores dopaminérgicos, já que ele não está tendo mais tanta produção exorbitante de dopamina. E aí ele volta a sentir prazer nas coisas do dia a dia. A resposta para uma vida feliz não é ter tudo o que quer, é ter contentamento com o trivial, é ver beleza no ordinário. O extraordinário é exceção. Não podemos viver de exceção. Então, vimos aqui essas questões. Filosofias à parte, vamos lá. O indivíduo libera pouca dopamina, que é prazer, mas também é persistência. Se ele tem baixa dopamina, ele tem, então, consequentemente, baixa persistência. Exatamente. Baixa persistência. Só que, pessoal, ele tem pouca noradrenalina, que é novidade e aventura. Então, da mesma forma que ele busca prazeres, ele também tem uma alta inclinação, uma busca por novidade. Sabe aquele indivíduo que quando começa um projeto fitness, ou um esporte, ou um trabalho, eu encontrei a coisa do meu sonho, é isso, é aquilo, um relacionamento novo, tudo que é novo enebria esse indivíduo, empolga esse indivíduo. Agora ele se encontrou, depois de um tempo, quando para de ser novidade e agora requer persistência, resiliência, ele não tem dopamina para sustentar. Parou de ser retroalimentado pela novidade que dava noradrenalina, ele desiste. E aí existe um fenômeno no indivíduo TDAH, que é o fenômeno de migrar de projetos o tempo todo. É aquele indivíduo que toda vez que você o encontra, ele tem uma ideia muito boa que agora vai, mas ele nunca consegue sustentar essa ideia. Na primeira dificuldade, ele tem uma baixa tolerância à frustração por ele ter pouca persistência. Aí ele procura outra novidade. Isso pode se manifestar como? É um indivíduo que namora, passou a paixão, que é a fase dopaminérgica, troca de namorada, troca de relacionamento, troca de carro, troca de trabalho, troca de projeto. Nunca consegue ter um comportamento constante. E aí vem um sofrimento muito grande, porque esse indivíduo ele tem uma capacidade cognitiva muito preservada, só que a inconstância dele faz com que ele nunca consiga alcançar os objetivos de médio e longo prazo. Ele vê outras pessoas, muitas vezes até menos capazes do que ele, chegando mais longe por resiliência.
Pessoal, a gente já está quase terminando. Diante de tudo isso que a gente viu, olha só, agora faz sentido o porquê dos famosos psicoestimulantes como tratamento. Pensem comigo. O tratamento, ele tem que ser para contrabalancear essa baixa produção de dopamina e noradrenalina, que são estimulantes. Por isso que o tratamento é com psicoestimulantes. Esse tratamento, ele faz o quê? Indiretamente, ele aumenta os níveis de dopamina e de noradrenalina, só que esse aumento ele não é abrupto como o dos substâncias que ele pode experimentar e dos comportamentos que também trazem a ele uma liberação exorbitante. Não, o tratamento com psicoestimulante libera dopamina e noradrenalina em pequenas frações constantes durante o dia, não enviando para os receptores dopaminérgicos o sinal de diminuição. Então, eles mantêm os seus receptores, mas aumentam sensivelmente os níveis dopaminérgicos e noradrenérgicos naquelas 4 regiões, isolada ou em conjunto do córtex pré-frontal, e, consequentemente, esse indivíduo para de buscar tanto simpatomimético, porque essa busca do que parece dopamina e noradrenalina, ela é consequência de baixa dopamina e noradrenalina. Isso foi resolvido. Esse indivíduo, utilizando um estimulante, fica calmo. Por quê, Felipe? Porque o estimulante diminui a necessidade dele buscar estímulos fora. Todos esses comportamentos inadequados dele, na verdade, são uma busca desesperada para retroalimentar o que ele tem em pouca quantidade, dopamina e noradrenalina. O tratamento aumenta isso, diminui essa necessidade, essa busca. Como o tratamento faz isso, a gente pode falar de uma forma mais aprofundada, talvez em um outro momento. Mas, basicamente, o tratamento ele diminui a degradação da dopamina e noradrenalina que o próprio indivíduo produz. Como assim, Felipe? Você não disse que ele tem pouca? Ele tem pouca, mas ele produz. Agora pensa comigo. Ele produz pouco, mas, em contrapartida, ele degrada normal, de tal forma que ele fique em déficit. Eu poderia contrabalancear essa equação de 2 formas, ou aumentando a produção, ou diminuindo a degradação, para que se iguale baixa produção, baixa degradação. Qual é a vantagem de eu diminuir a degradação? Eu não trago dopamina e noradrenalina de fora, causando um feedback negativo, que é uma mensagem para a minha célula de que, já que eu estou tendo contato com substâncias de fora, ela não precisa mais produzir, deixando assim elas preguiçosas. Quando eu não trago essas substâncias de fora, eu não envio essa mensagem, porque a dopamina e noradrenalina está aumentando indiretamente, não por excesso, mas por diminuição da destruição e maior tempo na fenda sináptica. Assunto para um outro tema. Gente, eu agradeço a vocês pelo tempo que vocês me deram, pela confiança. E assim a gente faz um resumo básico do processo fisiopatológico do indivíduo com TDAH, da explicação do porquê de muitas vezes termos comportamentos inadequados e também do porquê de, visto que esse indivíduo tinha esses comportamentos, quando é introduzido o psicoestimulante, ele para essas características. Como resumo disso tudo, eu quero desestigmatizar o indivíduo com TDAH. Ele não é preguiçoso, ele não é mal educado, ele não é rebelde,
ele está em sofrimento por ele ter baixa produção de neurotransmissores que um indivíduo neurotípico produz. Então, isso vai desembocar em algum comportamento. Entretanto, essa busca incessante por essa dopamina e noradrenalina pode ser neuromodulada e ir não para situações deletérias, como cafeína, como pornografia, como jogos excessivos. Ele pode desenvolver uma verdadeira atração, ter prazer em estudo, invenções, em artes. Michael Phelps, TDAH. Albert Einstein, TDAH. Vinícius de Moraes, TDAH. Chorão, Charlie Brown Jr., que morreu de overdose de cocaína, TDAH. Eu me tornei um especialista em TDAH por eu ter TDAH. Porque eu neuromodulei a minha recompensa, o meu prazer, mirando não mais nesses simpatomiméticos, mas em simpatomiméticos construtivos, como conhecimento, leitura. Então, o indivíduo com TDAH não necessariamente precisa anular o seu jeito de ser. Ele pode modular o seu jeito de ser de tal forma que ele obtenha resultados construtivos e não deletérios. E isso é um desafio. É um desafio para ele porque ele ouve externamente que ele tem que deixar de ser assim e se encaixar em um estereótipo pré-determinado. Só que ele não consegue porque ele não é daquele sistema operacional. Ele não funciona assim. Então ele vive sistematicamente se frustrando. Até que ele entenda, se é que ele vai ter a sorte de um dia entender, que ele tem um potencial diferente. Que ele precisa aprender a utilizar essas habilidades do modo peculiar dele. E assim começar a jornada de se entender como um indivíduo não neurotípico, mas normal. Agradeço a vocês pelo tempo, forte abraço e muito em breve vou estar lançando agora também um material sobre os psicoestimulantes, sobre a associação deles com antidepressivos, o porquê, quando. Não percam, fiquem de olho, tá bom? Grande abraço.